Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer estudos aqui nesse aplicativo My Bible, e assim vocês vão aprender muito mais coisas a respeito da palavra. Vou ensinar para vocês de forma bem simples, tá? Como vocês vão fazer a pesquisa, como vocês vão meditar nas palavras usando palavras-chave, ok? Isso daí vai facilitar muito o entendimento de vocês nas escrituras. Hoje a gente tem aí essa possibilidade, o pessoal do passado não tinha isso, né? Eles tinham que ler várias vezes as escrituras, muitas vezes, para ter uma referência, para se lembrar onde que falava tal coisa, era bem mais complicado. Hoje, com os aplicativos, a gente pode fazer esse estudo de maneira muito mais fácil e prática. Então, vamos aproveitar, né, essa bênção, porque nesse caso é bênção que a tecnologia está nos dando aí, para adquirir mais sabedoria em relação à palavra. Ok? Vamos lá? Bom, eu estou aqui com o aplicativo My Bible. Esse aplicativo é o que eu mais uso, é o que eu mais recomendo para vocês, tá? E aqui ele é gratuito e aqui você pode botar vários módulos de Bíblia. Veja que aqui, ó, eu tô na página da King James atualizada, aqui, ó, KJA, é a King James atualizada. Tenho outras versões aqui, ó, porque você vai instalando cada módulo de Bíblia, tá? Eu já instalei todas essas. Temos aqui, ó, a Bíblia, essa Bíblia, eita, hebraica, ó. Que aqui nesse caso, ó, nós temos tudo em hebraico com dicionário de Strong, aqui de forma linear, ok? Para estudos. Nós temos aqui, ó, essa versão que tem em inglês, onde nós temos aqui a palavra em hebraico, e temos tanto essa versão aqui da Antiga Aliança, quanto da Nova Aliança. Olha que interessante. Tá vendo? Temos em hebraico e temos também aqui em grego, já com as palavras. Tá vendo? Aqui, ó, você clica na palavra, ela abre. E aqui também a gente tem a transliteração, tá? Para quem sabe inglês, é uma boa versão também para se estudar, ok? Temos também, deixa eu ver, esse daqui. Isso daqui, gente, é uma versão que eles têm da Nova Aliança com algumas palavras em hebraico, tá bom? Eles fizeram uma versão em hebraico da Nova Aliança, ok? Eles transformaram ali as palavras gregas em hebraico. Quer dizer que é original? Não, gente, que é para facilitar aqui estudos, tá bom? Aí tenho aqui algumas versões em inglês, tenho aqui em James Fiel, aqui é uma boa tradução. A diferença, gente, é porque é o seguinte, essas traduções fiéis, que tem fiel no nome, igual aqui, King James Fiel, tem a CF, né, essa daqui, ó, corrigida e fiel. Essas versões aqui, a diferença dela é o seguinte: as palavras que tá aqui, elas seguiram um padrão das palavras antigas. Por isso aqui, para quem já tem dificuldade aí em português, eu não aconselho, porque vai usar termos que são mais antigos, ok? É dessa forma que são essas traduções fiéis, tá? Então, vamos supor, tem uma palavra em hebraico, em grego, que referem-se a coisas mais antigas. Essa escritura fiel vai se utilizar desse termo, entendeu? Então, assim, para quem tem dificuldade já com português, eu não indico, porque a pessoa não vai entender, tá bom? Então, a princípio, para quem está começando, eu indico sim Bíblias com linguagem mais fácil, para que vocês possam
primeiramente, compreender o total da mensagem, ok? A mensagem, em geral, ela vai aí, né, te dando uma noção do plano da obra do Criador, ok? Então, para quem está começando no leite, eu indico sim uma Bíblia com uma linguagem mais fácil, tá bom? Desde que vocês estudem com um coração humilde, tá? Porque a pessoa que não sabe nada de fé e já vai ler procurando erro na Bíblia, com certeza não vai adquirir nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria da palavra, tá, gente? A palavra tá aí para nos dar conhecimento, para nos dar sabedoria. Isso é o que a palavra nos dá, tá? Esse também é um dos propósitos das Escrituras. Muita gente aí fica falando que Bíblia é errado, que Nova Aliança é de Roma e tal. As pessoas que falam isso é porque não conseguiram extrair a sabedoria que tem na palavra. Estão cegos para isso. Entendeu? Por isso que elas não conseguem ver, elas vão ler a palavra buscando erros, porque elas não compreendem a sabedoria, não conseguiram extrair a sabedoria dos escritos. E isso independe, gente, de uma tradução fiel, tá bom? Por isso que existe um processo. Vocês vão estudar primeiro em uma linguagem que é mais fácil para vocês. Lógico, vai ter erros aí no meio, né? Principalmente nessas traduções, né? Mais com linguagem moderna, vai ter. Mas enquanto vocês não sabem, vocês não têm noção de como que é o testemunho bíblico, então vocês não vão conseguir identificar erros. Então, eu recomendo que leiam sim com o coração humilde, buscando aí compreender o testemunho de modo geral. E aí sim, gente, com o tempo, o Pai, sendo da vontade dele, vai dando discernimento para vocês identificarem, né, as coisas que não deveriam estar ali. Tá bom, gente? Por quê? Porque a sabedoria é assim, conforme vocês vão alcançando a sabedoria da palavra, é a própria palavra que vai ajudando vocês a discernir todas as coisas, conforme a vontade do Pai. Ok, gente? Tá entendido isso? Porque as escrituras é para dar sabedoria, ok? Ok, dito isso, né? Então, aqui, essas versões que tem fiel no nome, elas vão usar termos mais próximos do original, por isso que vai ser mais difícil para vocês pegarem essa tradução aqui. Outra coisa, gente, não busquem traduções onde vocês não compreendam a palavra, como eu estou falando para vocês. Não adianta nada vocês quererem uma tradução que vocês vão ler e não vão entender nada, porque a palavra ela é para ser compreendida, né? Se a trombeta der som incerto, como se prepararão para a batalha? É assim que ensina a palavra, a gente medita e entende, eita, é mesmo. Se a trombeta der som incerto, como se prepararão para a batalha? A palavra ensina isso, a gente vai meditar. Onde que eu aplico isso? Onde que eu aplico? Ah, tá. Se as pessoas começarem a querer falar tudo hebraico para dar uma, né, para se autogloriar, olha como eu sei falar hebraico, olha, gente, como eu sei escritura mais que vocês. Se as pessoas começarem a falar assim, é um tipo de soberba, gente, para se autogloriar. A palavra não ensina isso, ok? Porque quem está ouvindo não vai compreender. Se a pessoa que ouve não compreende, como que ela se preparará para a batalha? Entendeu, gente? Você vai usar palavras em hebraico para aqueles que já têm o conhecimento dessas palavras, para aqueles que sabem o que essas palavras significam. Aí sim, essas pessoas serão edificadas, né, dentro desse idioma. Isso também acontece, gente, na questão das línguas estranhas. As pessoas acham que línguas estranhas é falar um monte de coisa aleatória. E isso também não é segundo a sabedoria, gente. As pessoas que assim praticam, na verdade, elas estão querendo arrogar para si um certo tipo de glória, né? Olha, falo línguas estranhas, fui batizado pelo Espírito Santo. Olha, falo línguas estranhas aqui do hebraico, sei o que, fui escolhido pelo Criador.
Entendeu? Então, sempre por trás dessas coisas, gente, tem alguém arrogando glória para si. Quanto mais humildade, mais direção ali do Criador, ok? Lembra disso. Então, a palavra de sabedoria diz, se a trombeta der som incerto, como se prepararão para a batalha, ok? Aprendemos isso na palavra, vamos aplicar isso na vida. Como? Preciso falar da palavra de uma forma que as pessoas possam compreender, ok? Dessa forma, eu também arrumarei uma Bíblia da forma que eu compreenda. Tá certo, gente? Então não adianta comprar um monte de Bíblia que só tem escrito umas palavras hebraicas que você não entende nada, sendo que vocês não vão ser edificados por elas. Anda nesses caminhos de sabedoria que vocês não tropeçarão. Tá vendo como a gente aprende sabedoria nas escrituras? Tá vendo porque esse tipo de coisa não tem como o diabo mexer? Porque é o próprio Criador que quis deixar assim. Para algumas pessoas, essas coisas estarão ocultas, mas para aqueles que têm olhos, essas coisas vão estar evidentes. É assim que o Criador age, gente. E o diabo não tem poder sobre isso. Tá bom? Bom, então, ok, escolha, a princípio, para quem tá no começo da fé, escolha uma tradução que você consiga entender, tá bom, gente? Mas dessas, assim, mais tradicionais, tá? Hoje em dia tem Bíblia que mudou tudo, né? Tem uma linguagem, assim, que muda tudo. Então, assim, recomendo uma com uma linguagem fácil, mas dentro dessas tradicionais, onde as pessoas ainda não mudavam tudo, tá bom? E também recomendo, gente, aqui, ó, um aplicativo desse para vocês poderem comparar. Porque quando vocês estiverem lendo a Bíblia de vocês, achar um negócio que mudou demais, nunca ouvi aquilo na vida, aí você compara com uma tradução, ok? Mais antiga, beleza? Ok. O que mais aqui? Igual essa daqui, ó, vou dar um exemplo. Essa Bíblia aqui, ó, é a versão nova Bíblia Viva. Ela tem uma tradução, assim, bem... numa linguagem, assim, bem mais atual, ok? Só que é fácil de entender, só que muitas vezes ela dá aí uma interpretação, né, que pode fugir um pouco, né, do contexto. Então, eu estava usando algumas passagens dessa versão por ser de fácil compreensão, mas, tá, nem todas estão aí direitinho, né, conforme aí as versões mais antigas, tá? Por isso que, conforme vocês forem estudando, mais facilidade vocês vão ter de reconhecer essas coisas, tá bom? Ok, então vamos lá ver outras traduções. Tem aqui a Nova Versão Internacional. Temos aqui outras versões em hebraico. Ó, aqui já não tem Nova Aliança, tá vendo? Só tem Antiga Aliança aqui em hebraico. E aqui tá em paleo hebraico, tá vendo, gente? Olha só. Depois, se vocês quiserem, eu dou a dica aí de como vocês podem colocar aqui essa letra paleo hebraico na Bíblia, tá? Ó, bem legal, né? Tá aqui o Strong, tá grande aí, né? Tá aqui com o Strong em hebraico moderno, mas mesmo assim ajuda bastante, tá? Mas assim, gente, aqui é mais mesmo, tá? Pra gente comparar algumas palavras, porque não tem a necessidade de nós sabermos exatamente o que significa aqui cada escrito em hebraico antigo, porque essas letras aqui, elas não serão usadas em lugar nenhum, tá bom? Ok. Aí, ok, temos aqui outras versões, tá vendo? Essa versão é WLCA. Não recomendo Bíblia Septuaginta, gente. Bíblia Septuaginta, tem vários estudos aí, várias evidências de que essa Bíblia, ela não é o que dizem que ela é, tá bom? Ela não é o que dizem que ela é. Tanto é que muito dessa história de nomes e tal, dos nomes, né, gregos de Josué e tal, vieram disso daí. Né? Então, daí você já vê a raiz aí de alguns enganos, tá? Existem muitas evidências de que essa Bíblia foi escrita depois do Messias e não antes, tá? Mas
de forma bíblica, a gente também pode entender que essa Bíblia não é uma Bíblia que estaria em conformidade com os conselhos bíblicos. Por quê, gente? Vamos meditar agora sabedoria da palavra, tá bom? Por quê? Porque nós sabemos que antes do Messias, o Criador não aceitava gentios, a não ser, claro, que eles se tornassem prosélito da fé dos judeus, né? Aí o Criador aceitava estrangeiros, eles tinham que fazer parte do povo de Israel segundo a aliança de Abraão. Aí sim, tinha circuncisão, tinha todo aquele procedimento, pois assim, no passado, foi a forma que o Criador estabeleceu a sua aliança, uma aliança na carne, uma aliança da circuncisão, ok? Antes do Messias era assim. Então, depois mudou. O Messias veio, derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus, derrubou. Sendo assim, não existia mais diferença entre grego e judeu, entre gentio e judeu. Não tinha, o Messias derrubou, ok? É importante entender essas coisas, gente. Meditar na palavra, adquirir sabedoria, tá? Então, como que a gente vai refletir sobre essas coisas? Antes do Messias, não podia gentio. Gentio era algo que contaminaria a fé, não podia se misturar. Se o Criador determinou que gentio não podia se misturar com os judeus, vocês acham mesmo que seria da vontade do Pai que a Torá dele, as palavras da antiga aliança, fossem traduzidas para o grego? O que vocês acham, gente? Será que o Criador aprovaria esse tipo de coisa na antiga aliança? Ok? Deixo para vocês refletirem. Vamos adquirir sabedoria da palavra, tá? Aí, depois do Messias, aí sim, aí é diferente, porque o Messias veio o quê? Derrubar o muro de separação, como eu falei, não é? Então, derrubando o muro de separação, com o Pentecostes dando novas línguas, que são idiomas e não rabalabacépia, chabarunaia, que muita gente fala aí. Engraçado, gente, é que tem gente que é assim, fala mal de uns hereges, mas eles mesmos acreditam nessas heresias, para vocês verem como que funciona, né, a apostasia geral. Não adianta nada uma pessoa ser contra as heresias do outro, sendo que elas mesmas praticam outras, né? Então, vamos seguir no caminho estreito. Então, línguas não é rabalabacépia, labachúrias, lamanaia decovas, não tem nada a ver com isso. São idiomas. Então, lá no Pentecostes, o próprio Espírito Santo derramou dom de línguas para aquele povo. Não tinha professor lá quer dizer, devia ter, mas não estava disponível a todos. Então, o próprio Espírito Santo concedeu línguas para que aquele povo lá, dos judeus, pudessem pregar o evangelho na língua dos outros povos. Lembrando que, gente, ali tinham judeus de vários lugares. Ali, na época do Pentecoste, tinha judeus que falavam várias outras línguas, porque eles estavam dispersos. Então, tinha judeu que falava grego, tinha judeu que falava de outros lugares, não é como a gente pode ver no testemunho da Nova Aliança. Então, tinha judeus mesmo que falavam outras línguas, eles moravam em outros lugares, é da mesma forma que acontece hoje. Tem pessoas que são brasileiros que nasceram em outros lugares, né? Os pais brasileiros, só que eles nasceram em outros lugares e tal, e acabaram assimilando a língua e a cultura daquele lugar. Mas eles são sim judeus, tá? Eles receberam as tradições dos seus pais e iam nas sinagogas, igual a gente vê hoje. Tá bom, gente? Então, lembre-se, Pentecostes, a princípio, derramou as línguas para que os discípulos pudessem sair mundo afora, pregando as escrituras na língua dessas pessoas. Ok, gente? Então, era assim. Foi assim que aconteceu, tá? E por esse motivo que nós temos a Nova Aliança, escrito sim em grego, porque foi uma forma do Criador
deixar o seu testemunho. Bom, chamamos os judeus, a antiga aliança foi na língua dos judeus em hebraico, agora, nesse novo tempo, vamos deixar sim em grego, para quê? Vamos fazer ciúme no judeu, para que as pessoas saibam que o Criador sim tem aceitado os gentios. Que lindo, né? Olha só que obra maravilhosa, não é? E assim, gente, tanto um quanto o outro serão desculpáveis. Todos os dois foram colocados debaixo da desobediência, como Paulo bem nos ensina, não é? Quem entende as escrituras, quem entende o plano do Criador, entende Paulo. Agora, quem não entende as escrituras, a gente não vai entender Paulo, porque tem os olhos fechados. Tá bom? E isso a gente confirma nos próprios frutos. Normalmente, gente, quem não entende Paulo, não entende a palavra, não tem sabedoria das escrituras. Por mais que a pessoa diga que tenha, nós vemos pelos seus frutos que não tem. Por quê? Porque não é só Paulo quem não entende, que a pessoa não entende. A pessoa anda em várias vertentes da fé que nós sabemos que é claramente herético. E não é herético porque, ai, gente, será que é, será que não é? Não, são vertentes claramente heréticas em oposição às escrituras. Qualquer um com mais experiência na palavra vê isso, gente. Entendeu? Então, isso só revela que a cegueira é mais evidente ainda. Entendeu? Existem coisas difíceis, agora tem coisas que são fáceis. Qualquer um com o mínimo de discernimento, né? E ali, mesmo no começo da fé, se ela estiver sendo guiada pelo Espírito Santo, ela vai reconhecer sim que a pessoa está no erro. É fácil. Agora, quem está no erro não reconhece a própria cegueira. Lembra dos fariseus? Fariseus não reconheciam a própria cegueira, gente. Mesmo estudando a Torá desde pequeno. Para vocês verem que não depende do que a gente quer, não depende de quem corre, não depende de quem se esforça. Não depende da própria sabedoria, do estudo das escrituras, que Paulo chama de letra. Depende o quê? Do poder do Criador abrir os olhos da pessoa. Tá vendo, gente, como a glória é toda do Pai? Então, ok, vamos prosseguir. Tá, e aqui nós temos a versão Yamás, que foi uma versão aí que eu coloquei o nome do Criador para vocês, tá? Não é uma versão oficial, né? É uma versão que vocês precisam instalar dentro da pasta do Yamás. Me parece que essa pasta não está mais disponível nas versões modernas do aplicativo, tá, gente? Tem outras formas aí de se fazer, usando um gerenciador de arquivo que dá acesso a essa pasta, né, desbloqueia o acesso, porque essa pasta parece estar vindo bloqueada, né, para evitarem das pessoas mexerem em arquivos, né, dos programas e assim, né, impedir o funcionamento correto. Então está vindo oculta, mas existem aí alguns gerenciadores de arquivo, alguns aplicativos de gerenciamento de arquivos que permite o acesso a essas pastas. Se o Pai, né, permitir, eu venho aí mostrar para vocês uma forma, porque cada hora tá mudando, tá bom, gente? Bom, então temos aqui essa versão que tem o nome do Criador, e como vocês podem ver aqui, ó, vou tentar aumentar, não é nenhuma distorção, nós temos aqui, ó, como vocês podem ver, deixa eu pegar aqui, ó, Yahuwah, tá vendo aqui? Yahuwah, ó, Yahuwah, e do lado tá a sua transliteração, Yehová, que foram as letras que eles deram aqui para essa transliteração. Ah, já expliquei para vocês a diferença. Você vê que o Pai é perfeito, ele não permite que as pessoas saiam do entendimento da verdade, mas as pessoas podem o quê? Dificultar que as pessoas chegam à verdade. Olha que maravilhoso. Isso também se fazem em relação a toda a escritura, gente. Quando um pregador distorce as escrituras, o próprio Altíssimo, ele não bloqueou a verdade, né? Mas a verdade está ali, só que os falsos profetas vão interpretar essa verdade aí como convém, que é o que acontece hoje. A mesma coisa dos nomes, gente. Olha aqui, tetagrama, né? E aqui tá a respectiva transliteração,
ok? E aí o que vai acontecer? Eles vão transliterar Yud por I, algumas outras por Iá, algumas outras por Ié. Pra você ver como que vai trazer aí a confusão. Tanto é que vocês vão ver. Parece que tem duas transliterações oficiais para o nome do Criador. Uma é Jeová e a outra é Javé. Você vê, uma começa com Já e a outra começa com G. Ok? Qual que é o certo? Já ou G? Né? Eles vão, cada um vai dizer alguma coisa. Da mesma forma o final, ó. Quando começa com G de Jeová, termina com A, não é? Jeová. E quando começa com Javé? Termina com E. Tá vendo como que é a confusão? Então, é assim que as pessoas vão ensinar. Mas na transliteração, dá pra gente entender direitinho o que eles estão fazendo. Ó, o Yud, eles vão traduzir, né? Vão transliterar como I ou Ye ou Ya. O Vav é onde as pessoas têm muito mais dificuldades. O Vav, algumas pessoas vão transliterar como letra O, outras vão transliterar como W, outras vão transliterar como V. Por quê, gente? Porque o U, a letra U, ela é antiga, é o primeiro som, U, ok? E aí, no moderno, nas transliterações modernas, eles vão colocar um Ozinho ali. Por quê? Para buscar ocultar o nome do Criador, gente. Vocês sabem que nas tradições judaicas, eles têm por correto ocultar o nome do Criador, dizendo eles para que as pessoas não tomem o nome do Criador em vão. Será que biblicamente isso é permitido? Vamos lá meditar nas Escrituras. O que o Criador ensina na palavra? Ensina a esconder o nome dele? Não, né? O Criador ensina a anunciar o nome dele. Anunciar. Se a Bíblia ensina a anunciar o nome dele, por que essas pessoas estão escondendo? De onde que vem essas tradições? Aí a gente vai ver que tradição de ocultar o nome das suas divindades supremas vem de quê? Vem do paganismo. Os egípcios tinham essas tradições, os caldeus tinham essas tradições, vários daqueles povos antigos que eram dos gentios tinham essas tradições de esconder o nome da sua divindade suprema. E sabe o que é mais interessante, gente? O próprio Criador, nas Escrituras, ele ensinou lá: não seja mencionado o nome dos deuses dos gentios. Olha que interessante. Então, qual foi a ordenança do Criador? Não mencionar o nome dos deuses dos gentios. Tá vendo como as pessoas distorcem a palavra, gente? Então, o que será que aconteceu? Que as pessoas começaram a esconder o nome das divindades. Pensa aí. Será que o nome do Criador a gente deve anunciar, deve tornar conhecido ou deve esconder? É só pensar, gente. Isso é sabedoria bíblica. A gente refletir no testemunho e entender o caráter do Pai. Quando a gente reflete no testemunho, nós compreendemos os atributos do Criador, o caráter dele, e assim o nosso discernimento fica alinhado com as Escrituras. Tá bom? Isso sim é humildade. Então, veja, o Vav eles vão transliterar como O, como V, como W. A letra V e a letra W, gente, eles têm as mesmas características. Uma veio da outra. Por isso que, ó, em inglês a gente fala Washington. A letra U, a letra V e a letra W. Tem até estudo aí no canal sobre essas letras. Essas três letras têm uma mesma origem e muitas vezes tem o mesmo som, ok? Então, em inglês a gente vê a letra W, mas na hora de falar, fala Washington, com U, tá? Mas como no hebraico o pessoal fala que é só consoante, para confundir todo mundo, na verdade não é. O hebraico era lido de forma silábica, da mesma forma que é o japonês, que é o sânscrito. As letras antigas eram lidas de forma silábica, ok, gente? Só que aí, como a gente veio, né, para letras romanas, as letras começaram a ser como consoantes. Mas na hora da gente falar, a gente ainda fala como sílaba, né? B, C. O que é a letra B? É B com E, B. E a letra C? É C com E, C. E a letra H? É A, H e A. Ou A, G e A, desculpa.
Tá vendo, gente? Todas as letras, elas têm um som. E antes as letras hebraicas eram lidas de forma silábica, elas tinham sons de forma silábica, entendeu, gente? Então, hebraico não é só consoante. Dizem que é só consoante, mas a gente lê de forma silábica. Tá bom? Então, letra Vav, som de U. Em inglês, Washington, som de U, ó, escreve com W, mas é som de U. Washington, ok? Letra V, em alguns idiomas antigos não tem. No japonês não tem letra V. Lá eles não conseguem pronunciar a letra V. Então, como é que eles fazem lá? Ou é U ou é W. O W indicando uma consoante e ou o U indicando uma vogal, tá bom? Ou eles vão ler U ou eles vão ler o A, ok? No Japão não tem letra V. A letra V é só em alguns idiomas aí, tá bom? E a letra V, gente, veio do U. Por quê? Porque ó, até no latim, vocês vão ver lá o sinal gráfico da letra V, mas tendo som de U, ok? Era assim. Desculpa. E por fim, a letra R, que o Rê no final já é um pouco mais difícil, né, das pessoas compreenderem, mas vocês vão ver que no próprio hebraico, na padronização do hebraico, vou tentar explicar de uma forma bem simples, e não o que fizeram com a sílaba do Rê no final, tá? Para vocês entenderem melhor. Quando vocês buscam palavras com o final Rê, eles vão ter um padrão, ok? Sará. Era Sarai, criador, botou um Rê no final do nome de Sara, virou Sará. Eles vão terminar com AH, que é um A com uma sílaba, como uma sílaba tônica. Normalmente a gente, aqui, né, para o pessoal em português compreender, a gente fala que é um som de R, porque para nós em português a gente não tem esse entendimento que a letra H tem som de R. Pra gente não tem isso, porque nossa língua é derivada aí de grego, latim, ok? Então, pra gente, a gente não tem esse entendimento. Já para outros idiomas, sim. No Japão, o H tem som de, né? O H no início vai ter som de 2 R's, né? Honda, não tem a marca? Honda. Ou vocês falam que a marca é Honda? Olha ali aquela moto da Honda. Vocês falam assim? Não, vocês falam moto da Honda. Se essa marca Honda vocês falam certinho, por que o nome do criador tem que falar errado? Entendeu, gente, como funciona? Em inglês é a mesma coisa, só que em português a gente não tem esse discernimento. Então, vamos deixar de querer transliterar o nome do criador segundo o nosso idioma, porque o nome do criador não foi baseado no grego, gente. O nome do criador foi baseado no hebraico, e no hebraico o H tem som de R no começo, tá bom? E quando vem no final, ele dá ali aquele som de sílaba tônica, né? Igual hoje, o pessoal vai transliterar Torá em português, escreve Torá com acento no A. É mais ou menos assim, não é Tora, é Torá, porque é o H que dá essa tonicidade aí para a letra. Entendeu, gente? Isso é bem simples de se compreender, desde que nós tenhamos humildade e entendamos que o nome do criador não é falado segundo a gente acha que é, segundo o padrão grego, segundo o padrão do português. Deve ser entendido segundo o padrão do hebraico. E no hebraico é semelhante ao japonês. H no começo tem som de Ra. E o R pra gente, porque olha só, gente, pra vocês entenderem as dificuldades do idioma. Para nós, R no começo é Ra, né? Rato. Vem o R no começo. Rato tem som de Ra, 2 R's. E quando o R vem no meio, baralho, tem som de quê? De Ra, tá vendo? O mesmo R do nosso português vai ter 2 sons. Será que isso tá correto? Agora, como que é na língua hebraica, na língua japonesa, ou até mesmo na língua inglesa? R no começo não é Ra, era radio, vamos ver, né? Rádio. Vamos dar o exemplo do rádio. O A vai ter som de E nesse caso, né? Então vai ser R, né? Vai ter som de R.
porque o R é som de R. O R normalmente não é som de R. E nem, não é som de Rá, igual rato. É som de Rá. Baralho, é esse som sempre. E qual letra que dá o som de Rá? O H, no começo. Entendeu, gente? Vamos aprender isso segundo as origens da letra e não segundo a gente acha que é, ok? A humildade costuma vir daí, tá? Ok, gente, então vocês viram aqui, ó, né? Yahua, aqui tá Yehová, que essa tradução, essa transliteração para o português é mais próximo da verdade, é como está na Bíblia Tyndale. Veja que Tyndale foi um reformador levantado para o próprio Criador para vir, né, ali, tanto Tyndale como alguns outros, né, para vir aqui restaurar o mandamento de Pentecostes, que era o quê? Propagar o evangelho na língua das pessoas. O que a igreja de Roma fez? Não vai propagar evangelho na língua das pessoas. Vamos falar só em latim, ninguém vai entender nada, e aí eles fecham a porta do reino. Entendeu, gente? Até um pouco tempo atrás ainda se pregava a Bíblia em latim. E por que as pessoas gostavam disso? Porque é inclinação do povo buscar essas coisas. Olha essa religião, olha a pompa, olha... As pessoas vivem ali, ó, pelas aparências. Elas não querem compreender, elas vão viver pelas aparências, por coisas assim, de superstições e tal, que eu tô sempre falando contra. Gente, a palavra vem para ensinar sabedoria e inteligência. Se não tá fazendo isso com a pessoa, a fé dela é vã. A sabedoria não veio para disseminar, gente, superstição, coisas que o próprio Criador diz que isso é ignorância. A pessoa acreditar em objetos, esse objeto aqui tem o poder do mal, do não sei o que e tal. Isso não é da sabedoria, gente, isso é da ignorância, porque os pagãos faziam isso. Se xamã, né, o povo lá do xamanismo, e faz, e pega negócio, e queima, e pega tripa, e põe fogo, vai expulsar demônio. Gente, isso não é segundo a sabedoria. Isso é segundo a ignorância. É isso que eu quero que vocês compreendam. Mas por que o povo não gosta? Porque é a inclinação da carne das pessoas gostar de uma magiquinha, gostar de uma macumbinha, gostar de uma simpatia. Vamos aqui fazer desse jeito, essa simpatia aqui. As pessoas tendem a esse negócio. Entendeu? Porque é a única forma que elas têm de achar que está contribuindo ali de alguma forma ali para a fé e tal, e para o sobrenatural e coisas assim, gente. Sendo que a própria palavra, o Criador está o tempo todo falando, gente, a palavra é para dar sabedoria, inteligência, pensar. O poder das Escrituras está. A gente pensa, a gente compreende, logo nossas ações vão gerar aquele fim que nós desejamos. Por quê? Porque estamos agindo conforme sabedoria. O conhecimento é com inteligência. Quem enxerga o caminho sabe para onde vai, não tropeça, vai seguro. Logo chega aonde quer chegar. Não é assim a vida prática, gente? Mas por que a pessoa quer parar, faz uma macumba, queima umas tripas, expulsa demônio, segundo os pagãos, né? Porque, como eu já expliquei aí, né, gente, para vocês pelos textos, e expulsão de demônio bíblico não é ficar batalhando com capeta, gente, não sei o quê, e faz isso, e põe óleo ungido, e derrama óleo na cabeça, e joga água benta. Isso daí é superstição pura. Exorcismo, segundo as Escrituras, é o quê? É a autoridade espiritual diante de seres sobrenaturais que nós não conseguimos ver. Mas a inteligência, a sabedoria, o discernimento, a autoridade é que fazem esses seres não terem poder sobre nós. Entendeu, gente? Viu como é diferente? E é só assim que a gente vai conseguir reconhecer onde que está o engano, onde que não está. É só assim. Que o Pai possa derramar do Espírito dele sobre vocês para que vocês consigam internalizar essa palavra.
Então, ok. Então, vocês viram aqui, né? Yehová, na Bíblia do Tyndale, né? Como eu estava falando para vocês. Na Bíblia do Tyndale, o reformador, que veio aí restaurar a pregação do Evangelho segundo o Pentecoste, né? Na língua dos povos. Lá tá Yehová, com o U. Aí, o que fizeram? Tiraram o U, botaram o V. Aí, ficou Yehová. Tá vendo como tá nos detalhes? Mudaram o E final, né? Que em hebraico a gente vai ter Yahué. Olha só, né? Um começa com A, outro termina com E. Agora aqui começa com E e termina com A. O que será que aconteceu que eles inverteram? Né? E como que é o que a gente pronuncia? Yahuá. Os dois lados são A porque são duas letras Ré e as letras Ré têm o mesmo som, gente. Como é que uma letra Ré vai ser A e a outra vai ser E, ou então uma vai ser E, A, E e a outra vai ser A, sendo que é a mesma letra, é só pensar. É só pensar, gente. Uma mesma letra tem dois sons ou tem um som só? Entendeu, gente? É só pensar isso, que ainda tem gente que fala, esse nome é do não sei o quê, do pagão, blá, blá, blá. E não consegue ver nem o óbvio que está aqui. Nós não estamos anunciando nenhum nome diferente. Só estamos transliterando da forma mais óbvia possível, gente. Só que essas pessoas que são contra o nome não têm olhos para enxergar. Estão presos às tradições, não conseguem enxergar. Entendeu, gente? Essa é a diferença. Então, ok. Bom, eu ia mostrar para vocês como é que vocês fazem pesquisa, né, por palavras-chave e tal, mas eu acredito que né, esse vídeo ficou muito grande. Então, para não pesar muito, mais do que já está pesando, né, eu vou encerrar por aqui e numa outra oportunidade eu faço um outro vídeo mostrando para vocês como vocês vão fazer pesquisas por palavra-chave aqui nesse aplicativo, para que vocês possam aí melhorar, né, aperfeiçoar os estudos bíblicos de vocês. Ok, gente? Combinado assim? Senão vai ficar muito longo aqui o nosso vídeo. Mas eu vou só dar uma palhinha, olha só. Tá vendo essa lupinha aqui, ó? Essa lupa? Vamos clicar nela. Ó, pagãos. Eu vou deixar só pagãos sem artigo? Não, deixa com artigo, porque às vezes, né, talvez vocês queiram pesquisar, né, com os artigos. Então, pesquisei aqui, ó, pagãos. Então, apareceu aqui todos os lugares, ó, onde tinha a palavra pagãos, em todas as traduções em português, tá? Que eu deixei selecionado para aparecer dessa forma. Em todas as traduções onde a palavra pagãos aparece. Ó, isso é muito importante para vocês estudarem e fazerem aí paralelo de todas as passagens onde o Criador ou os testemunhos se referem a pagãos, tá? Em umas traduções vai estar gentios, outros vai estar pagãos e assim vai. Então, né, conforme vocês forem aí acostumando com essas pesquisas e tal, vocês vão aí fazendo aí estudos mais direcionados, tá bom? Então, veja aqui, ó, vários versos onde a palavra pagãos aparece. Tá vendo? Em todas as versões. Se eu quisesse buscar só em uma versão, eu ia clicar aqui. Ó, não apareceu. Por quê? Porque nessa versão que eu tô do IA+, eles não usam a palavra pagãos. De certo, está gentios, tá? Mas na King James, ó, gente, vou aproveitar aqui. Na King James, eles já usam a palavra pagãos. Aqui. Pagãos. Vamos lá. Pronto, aqui, ó, King James traduz gentios como pagãos, tá vendo, ó? Templos pagãos, deuses pagãos, povos pagãos. Vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem a pesquisa de vocês aí, tá bom? Então, vou encerrar por aqui, espero que essas palavras possam trazer edificação para vocês. E lembre-se, gente, sem superstições, sem rituaizinhos, sem macumbinhas, sem essas coisas, porque isso não provém da sabedoria. Isso provém da ignorância, tá bom? Onde as pessoas atribuem a objetos, a coisas, poderes sobrenaturais, sendo que não tem. Várias passagens na palavra, o Criador diz para ficar longe disso. Por quê? Porque é coisa de gente ignorante, tá bom, gente? Entendam isso. Eu sei que tem aquela aparência de,
mas é poderoso, ai, porque aconteceu, ai, porque não sei quem usou óleo ungido e aconteceu isso e aquilo. Gente, eu sei que é uma coisa que fascina as pessoas, mas não se deixam seduzir por isso, ó, porque isso é coisa da ignorância, tá bom, gente? Muitas vezes pode acontecer algo diferente, porque são espíritos enganadores que podem estar atrás disso. Ou até mesmo o próprio Criador, como a gente vê no testemunho antigo, ele permite que aconteça para ver, ó, tá vendo essas pessoas como são? Ó, vou trazer o engano, eles acreditam facilmente. E aí elas mesmas se condenam, elas mesmas vão estar se condenando diante do Pai. Tá bom, gente? Não seja assim conosco. Quando Paulo fala, rejeita as fábulas judaicas, rejeita as superstições, ele está falando exatamente o que o Criador ensinou. Tá bom, gente? Eu sei que é muito chato para as pessoas abandonarem essas coisas, porque a fé delas se baseia nisso. Imagina que triste a pessoa dizer que está na fé e a única coisa que vai mostrar que ela está na fé é a sabedoria. Olha só que coisa chata. Para quem não enxerga, agora para quem enxerga é a melhor coisa, gente. Ou coisa boa, né? A gente conseguir enxergar o testemunho da sabedoria. Não é? Tá bom, gente? Então é isso. Rejeita fábulas judaicas, rejeita essas macumbinhas, rejeita óleo ungido, rosa ungido, desencapetamento, lamanaias, labachúrias, porque isso tudo, gente, não provém da sabedoria. Tá bom? Ok? Combinado? Então tá. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se o Altíssimo Yahuwah, nosso Todo-Poderoso, esse é o nome dele, vamos anunciar o nome dele. Tá o nome aqui, evidente, não é mistério, não é invencionice, é apenas o que está óbvio. Ok, gente? Um grande abraço a todos e até a próxima, se o Pai assim quiser. Tchau, tchau.